Fala aí você, meu aluno, minha aluna do Colégio Curso e Aplicação, meu querido terceirão. Eu sou o professor de Sociologia Rodrigo Alberoni, vocês já me conhecem, e hoje eu trago a nossa primeira videoaula de Sociologia do ano. E o que é bacana, né? A gente está focadão no Enem. Então esse ano a gente vai ter aquela mega revisão de conteúdo resgatando o que nós estudamos em Sociologia na primeira e na segunda série do ensino médio. Obviamente, completando tudo isso com novidades. Hoje é aquela primeira videoaula, então a gente levanta aquele assunto lá do início da primeira série, né? Aquela pergunta maravilhosa: o que é sociologia? Nós aprendemos na primeira série que sociologia é uma ciência que estuda, que analisa as ações humanas, que analisa as relações sociais e as suas contradições, observa os conflitos da sociedade e com um olhar crítico tenta interpretá-los. Essa é a sociologia, né? Essa é as ciências sociais, que está dentro dela a sociologia, a antropologia, as ciências políticas, ou seja, um caminho de conhecimento, de análise, de interpretação das ações humanas e das relações sociais. Bacana? Então a sociologia é uma ciência que analisa simplesmente o nosso cotidiano. Então, dentro dessa ideia, ela se torna, né, uma ciência, uma disciplina dentro da escola muito interessante, porque a gente vive a sociologia. A gente, quando aprende, né, as bases do pensamento sociológico, né, a gente aprende ali o fato social de Durkheim, a ação social de Weber, a luta de classes de Marx, a gente consegue transferir esses conceitos para a nossa realidade e interpretar o mundo em que a gente vive, né? E qual é a origem da sociologia? A sociologia ela nasce ali no século XIX com o francês Auguste Comte. Lembram disso? Né? As mudanças que ocorreram na Europa no século XVIII e no mundo, né? A famosa Revolução Francesa e o avanço das ideias burguesas, né? Com o iluminismo, a ideia de liberdade, um grito por uma participação política, né? E as transformações que isso vão causar vão impactar muito a sociedade do século XIX. Sem contar a Revolução Industrial do século XVIII, que vai alterar as relações de produção, vai consolidar o capitalismo, vai dar origem ao proletariado, aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, né? Enfatizando aí essa questão da luta de classes presente nas relações capitalistas de produção. Então tudo isso, obviamente, gera um prato cheio que no século XIX passa a ser analisado com a sociologia. Quando Auguste Comte propõe, né, uma ciência humana física, como ele chamava, né, a sociologia, ele está tentando indicar um caminho para a humanidade. Né? A ideia de ordem e progresso, que está presente na bandeira do Brasil, está ligado ao lema positivista, uma ideia de que um Estado organizado, voltado para a tecnologia e indústria, iria atingir o progresso. Então Comte ele enxergava a sociologia como uma ciência que iria apontar o caminho para o avanço da humanidade. É óbvio que não foi bem assim, né? Quem desenvolve os métodos e análise sociológica, aquele famoso tripé sociológico, são Durkheim, Marx e o Weber. Bacana? Agora, no século XX, quando a gente olha a sociologia, também é um prato cheio, né? Porque o século XX ele é marcado por Primeira e Segunda Guerra Mundial, que gera aquele questionamento. Cadê aquele progresso que a razão humana proposta pelo iluminismo iria atingir? Por que isso não foi atingido? A sociologia tenta investigar isso também. É um século XX marcado também por conflitos étnicos, conflitos religiosos, uma reorganização geopolítica, a Guerra Fria, queda do Muro de Berlim. Cara, meu aluno e minha aluna, a sociologia é fundamental para interpretar esses acontecimentos. Nós vivemos num mundo globalizado, de troca de informações constantes, de redes sociais. E a sociologia aparece novamente investigando a nossa conduta nas redes sociais e essa tal política do cancelamento atual, né? Tudo isso é um reflexo das relações sociais. Então a sociologia entra aí interpretando e analisando esses fatos, né? Quando a gente tem aula de sociologia, a gente vai falar o quê? De discussões de gênero, né? Falar de machismo, feminismo, racismo, homofobia, família. Então sociologia é essa ciência querida, gostosa, em que a gente vai analisando, interpretando a sociedade juntos e faz parte aí do nosso cotidiano. Então deu para lembrar um pouquinho do que é a sociologia e sua importância? Espero que sim, né? A gente pode aprofundar esse assunto nas nossas aulas online e também
nos encontros presenciais, tá bom? Aguardo aí comentários de vocês. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.